informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 30 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Governo proíbe queimadas do Brasil por período da seca. PF e IBAMA fazem operação em Mato Grosso do Sul contra esquema de compra e venda de madeira ilegal. Custo de produção da soja é tema de publicação da Embrapa de Dourados. Usina faz acordo e contrata menores aprendizes. E a região norte do estado já colheu 100% do milho. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia seco e quente nessa sexta-feira em Dourados e região, sem previsão nem de garoar. O calor pode chegar aos 36 graus. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 147,00 pela arroba do boi gordo com 30 dias para o pagamento. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, R$ 146 à vista. Vaca gorda, R$ 137 no Friboi a prazo e a R$ 136 no Brasil Global à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 76, informou a GD Corretora. A expedição que leva até você o melhor da John Deere já está na estrada. A carreta itinerante Tratur leva para os 4 cantos do Brasil workshops, demonstrações e a inteligência das nossas soluções. São milhares de quilômetros rodados, muitas cidades visitadas e a certeza de sempre fechar um ótimo negócio. Venha nos visitar. Vem aí Tratur 2019, no dia 30 de agosto, às 8 horas, na cidade de Douradina. Não fique de fora desse grande evento. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A JBS Friboi está usando satélites para monitorar uma área de 450 mil quilômetros quadrados do Brasil para garantir que não esteja comprando gado para seus frigoríficos de áreas desmatadas, disse o presidente executivo da JBS, Gilberto Tomazoni. Respondendo à pergunta de um moderador durante um painel de discussão em um evento do setor do agronegócio, o Tomazoni disse que alguns consumidores acreditam que a agricultura moderna destrói o planeta, uma percepção que precisa ser mudada. Maior produtora mundial de salmão, a norueguesa Mowi, informou que considera interromper as compras de soja do Brasil caso a situação do desmatamento da Amazônia não melhore. O anúncio foi feito em comunicado divulgado pela imprensa na noite de quarta-feira. O tratamento dado à Amazônia é inaceitável. A Mowi
terá de considerar a possibilidade de encontrar outros fornecedores de matérias-primas para a ração, a não ser que a situação melhore, afirmou a diretora de sustentabilidade da companhia, Catarina Martins. A MOVE utiliza a soja para alimentação de peixes de suas unidades de piscicultura e também para a fabricação de ração animal para terceiros. Indígenas tentaram invadir uma área particular próxima ao anel rodoviário de Dourados na manhã de quarta-feira e uma área de lavoura foi queimada. O grupo, com cerca de 20 pessoas, invadiu uma área de 25 hectares. Quando a equipe de segurança da área chegou no local, os indígenas fugiram, mas antes, alguns deles atearam fogo na área que é usada para a lavoura. Não havia nenhuma plantação no local, mesmo assim, o resto de vegetação foi consumido pelo fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado 2 vezes e controlou as chamas. A Polícia Militar foi chamada para garantir a segurança do local. O grupo de indígenas não é de Dourados, eles são de municípios vizinhos e já ocuparam outras áreas da região. Em Dourados, há uma reserva de indígena com cerca de 16 mil pessoas, mas as próprias lideranças da reserva daqui não reconhecem esse grupo de índios como parte da comunidade. O governo federal decidiu proibir as queimadas em todo o país durante o período da seca. Um decreto sobre a proibição foi editado na quarta-feira e publicado ontem na edição do Diário Oficial da União. O decreto suspende a permissão do emprego de fogo por um período de 60 dias com o objetivo de proteção ao meio ambiente. O Código Florestal permite as queimadas somente em casos específicos e desde que autorizadas por órgão ambiental. No caso dos povos indígenas, a prática é permitida na agricultura de subsistência. Equipes da Polícia Federal e do IBAMA foram às ruas de Campo Grande ontem para cumprir 10 mandados de busca e apreensão, 12 de interdição e 12 de suspensão de atividade econômica contra madeireiras. Os mandados foram cumpridos em Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Sete Quedas e Umuarama, no Paraná. De acordo com a investigação, os alvos fazem parte de organização criminosa que fraudava os chamados DOFs, Documento de Origem Florestal, para legalizar a compra da madeira de forma irregular. Estão envolvidas empresas de fachada e madeireiras em pleno funcionamento, ainda segundo divulgou a Polícia Federal. A operação foi batizada de Ghostwood, na tradução do inglês para o português, Madeira Fantasma. Mato Grosso do Sul é o 5º maior produtor nacional de soja. Na safra 2019, foram produzidas 8.500.000 toneladas do grão em uma área colhida de 2.800.000 hectares, com rendimento médio de 2.980 quilos por hectare, segundo dados da Conab. E as informações sobre o assunto que podem contribuir com a tomada de decisão dos produtores rurais sobre o cultivo da soja na próxima safra podem ser acessadas por meio de download no comunicado técnico 251, intitulado Viabilidade Econômica da Cultura da Soja para a safra 2019-2020 na região Centro-Sul de Mato Grosso do Sul. O material, elaborado pelo analista da Embrapa Alceu Riquetti, está disponível para download gratuito no site da Embrapa. As informações do documento revelam ainda que em Mato Grosso do Sul, ao longo dos últimos 4 anos, houve um crescimento médio anual da área cultivada com soja de 5%. As informações pesquisadas demonstram também que houve ainda uma redução no nível de produtividade de 1,2% e que ao longo dos últimos 4 anos, o custo de produção das safras de soja apresentou crescimento médio anual de 12%. Os dados demonstram ainda que, em termos de rentabilidade, a soja com a tecnologia BT mais Roundup Ready, denominada IPRO, tem ligeira vantagem sobre a soja convencional e larga vantagem sobre a soja Roundup Ready, denominada de soja RR. A ministra Tereza Cristina da Agricultura anunciou na quarta-feira a abertura do mercado de carnes brasileiras para a Indonésia.
Segundo a ministra, serão 10 frigoríficos habilitados para exportação de pelo menos 25 mil toneladas de carne bovina. Em maio, a ministra esteve reunida com o ministro da Agricultura da Indonésia, Amran Sulaiman, para discutir a abertura do mercado de carnes brasileiras para aquele país asiático. 2 aeronaves do INCRA têm chamado a atenção de quem passa pelo pavilhão internacional na 42ª Expo Inter, na cidade gaúcha de Esteio. Elas são veículos aéreos não tripulados, os VANTs, capazes de obter imagens aéreas com a precisão necessária para fins de georreferenciamento de áreas de extensão variada. No estande, 2 técnicos do INCRA, capacitados para pilotar remotamente as aeronaves, apresentam novidade ao público e falam das suas aplicações na reforma agrária e no ordenamento fundiário. Os VANTs são equipados com câmeras digitais de alta resolução, com a finalidade de executar a cobertura fotográfica para fins de mapeamento. Na Expo Inter, os visitantes conhecem a unidade modelo Nauro 500C, com autonomia de 4 horas de voo e possibilidade de mapear 15 mil hectares por decolagem, e uma unidade ECAR 20D, com autonomia de voo de 2 horas, mapeando em torno de 5 mil hectares. Os equipamentos permitem aerolevantamento de dados com mais precisão e economia em relação às tecnologias terrestres, o que facilita os processos de titulação e de regularização das parcelas, metas prioritárias do INCRA. Decorridos quase 9 meses desde que a Central Energética Vicentina Limitada, mais conhecida como Usina Vicentina, foi autuada por deixar de contratar aprendizes, contrariando regras ditadas pela lei, um compromisso firmado nesse mês com o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul pôs fim à pendência e viabilizou o recrutamento de 15 jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. Esse número corresponde à soma das vagas que deveriam ser oferecidas pela usina, que tem em torno de 400 empregados diretos. Desde o final do ano passado, o Ministério Público do Trabalho cobra da usina Vicentina esclarecimentos para o não cumprimento da cota legal de aprendizagem. Inicialmente, a indústria atribuiu como principal obstáculo a ausência de curso profissionalizante no município. Outros motivos apresentados foram o ambiente insalubre, característico das suas atividades, o difícil acesso à empresa em virtude da sua localização e o porte inferior da usina quando comparada a outras da região. A região norte do estado já colheu 100% da área cultivada com milho safrinha. Essa informação foi apurada por técnicos da AproSoja MS. Nessa mesma publicação, é detalhado que a área central do estado tem média de 98,4% da colheita concluída e aqui no sul do estado, 97,8% da área colhida. A área colhida até o momento, conforme a estimativa, é de aproximadamente 2.134.000 hectares. Com 2.173.000 hectares cultivados e produtividade média de 88 sacas por hectare, Mato Grosso do Sul deve ter produção recorde de milho segunda safra, conforme a AproSoja. A estimativa é de 11.475.000 toneladas. Operação Secreta Ford Via Sul, dias 30 e 31 de agosto. Novo KSE 1.0 2020, sem entrada. É isso mesmo, 0 de entrada e saldo em até 48 vezes de 1.349, com emplacamento grátis ou entrada mais saldo em até 48 vezes de 829, com a primeira parcela para 90 dias e emplacamento grátis. Ford Via Sul, fazendo amigos e realizando sonhos. Dourados, 34166000. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O empresário diz que maior parte das operações da JBS com o BNDES teve ilícitos. O empresário Lúcio Bolonha Funaro afirmou à CPI do BNDES que praticamente todas as operações do grupo JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, com instituições financeiras oficiais,
foram irregulares. A maior parte das operações feitas pelo BNDES ou com a Caixa, junto ao grupo JBS, possuíam ilícitos, como eu não só falei aqui hoje nessa comissão, como eu já falei em outros órgãos de investigação. São operações que envolveram bilhões de reais, afirmou Funaro, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no período de 2003 a 2015 nos governos petistas. Lúcio Bolonha Funaro fez delação premiada na Operação Lava Jato, foi preso e agora está cumprindo pena no regime semiaberto. Além dos ilícitos com recursos públicos, segundo Funaro, os irmãos Batista contribuíram para destruir pequenos frigoríficos e produtores de gado. Joesley e Wesley Batista tornaram-se os maiores produtores mundiais de proteína animal durante os governos petistas, no processo de construção dos campeões empresariais nacionais com recursos do BNDES, como ressaltou a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, que propôs audiência com Lúcio Funaro, referindo-se especialmente a Joesley Batista, o principal executivo da JBS. Queria ter uma pauta do quê? De ele se tornar único no Brasil. E ele teve agentes políticos que pegaram juros subsidiados, juros do povo brasileiro, com juros em condições muito baixas e que nós estamos pagando até hoje, para tornar essa riqueza e quebrar os pequenos frigoríficos. A CPI tentou, mas não conseguiu ouvir os irmãos Batista, pois o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus que os desobrigou de comparecer ao colegiado. Lúcio Funaro chegou a se oferecer para fazer uma careação com Joesley Batista. Para tentar mudar essa situação, o relator da CPI do BNDES, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, prevê em seu relatório proposições legislativas com esse objetivo. A gente entende que a CPI tem que poder ouvir as pessoas, respeitando, obviamente, a lei vigente hoje, mas a gente vai propor alguma coisa nesse sentido. E o fortalecimento da CPI como um todo. A Câmara dos Deputados não pode perder a prerrogativa de cumprir o seu papel. O relator da CPI do BNDES também vai apresentar proposição legislativa para mudar regras da quarentena de servidores públicos. Segundo ele, muitos funcionários que participaram de operações financeiras lucrativas para determinadas empresas, depois que saíram das instituições públicas, foram contratados pelas próprias empresas beneficiadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E vocês podem nos ouvir novamente amanhã, a partir das 6 horas. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.